Gestor, empresário, descreve-se como um apaixonado desde a infância pelo desporto e pelo futebol, é coordenador dos delegados e avaliadores da Liga, também presidente da Associação de Futebol do Algarve e membro do Conselho Consultivo do IPDJ. Hoje é candidato à presidência da Liga Portugal. Bem-vindo, Reinaldo Teixeira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Permita-me que comece pela atualidade e pelos negócios e a parceria imobiliária que teve com o Rui Costa, o atual presidente do Benfica. Na altura jogava em Itália. Estamos a falar de negócios que se materializaram em 2006. Antes, o que lhe pergunto é se, depois de assumir o cargo de coordenador dos delegados da Liga Portugal, em 2017, salvo erro, se teve mais algum parceiro ligado a algum clube? Bom dia, João, muito obrigado pelo convite. De facto, é como diz, apaixonado pelo desporto, em particular pelo futebol, onde joguei a bola na minha terra natal, em Salir, e onde depois fui dirigente lá do Clube da Terra até à 2ª Divisão Nacional. E por isso eu agradeço o convite e, no fundo, é uma hora cá estar nos vossos estúdios para conversar um pouquinho sobre esta caminhada para a Liga Portugal. A minha vida nasce para a parte imobiliária, para a parte dos negócios, do mundo do turismo, da hotelaria, desde 83. E na altura, como disse bem, em 2004 fizemos um contrato de compra e venda em parceria com então uma empresa de Rui Costa e também outro amigo que infelizmente já faleceu, o João Cruz, por acaso com o nome do João, não é? E depois formalizamos esse negócio em 2006. Como compreenderá, nós temos uma atividade grande, de várias atividades e com várias pessoas. Eu não lhe consigo dizer com toda a franqueza se ao longo desta caminhada, quer nos alugueres, quer nos condomínios, quer na mediação imobiliária, se de facto, quando chega algum cliente, nós temos que ser aliado do Clube A ou do Clube B, ou se está ligado. Por isso, o que sei, e isso é que eu prometo, tem a ver com os princípios, tem a ver com a honradez, tem a ver com os valores que os meus pais me incentivaram, que é, naquilo que faço, naquilo que exerço, no cargo que exerço, fazê-lo com total, digamos, imparcialidade. Com seriedade, com transparência, com valores que no fundo devem nos nortear na vida. E é isso que prometo nas funções que desempenhei até hoje e naquelas que desempenharei no futuro. Por isso, penso que esse processo, ou de qualquer processo, mais do que avaliarmos situações passadas, é confirmarmos da, digamos, justiça, da imparcialidade ou não da função que a pessoa A ou a pessoa B teve. E eu penso que é por aí que nós devemos caminhar na vida, repito, e em particular neste mundo do desporto, que é de facto o futebol que é tão transversal, eu digo isto muitas vezes. O futebol tem um peso económico muito grande, mas antes do peso económico tem um peso social. E acho que aí nós devemos ter uma linguagem construtiva, de valores, agregadora, e, como digo, levantar suspeitas. Enfim, vivemos a democracia, é legítimo que cada pessoa diga o que pensa e o que quer dizer, mas depois é preciso, o que é, penso-me que é importante digamos, comprovar, justificar, digamos, levantar questões concretas e não questões, digamos, de suspeição, que no fundo não têm a ver com qualquer situação, porque até os próprios, digamos, regulamentos e regras não têm a esse nível qualquer incompatibilidade, como querem agora, digamos, vir a trazer, e como um pouco também o João disse na introdução, passaram 21 anos, 2004 foi a assinatura do contrato, 2006 foi depois a formalização da escritura, e está a ver, não me parece que é por aí. E o Futebol do Porto reagiu, André Vilas-Boas suscitou algumas dúvidas, entretanto também o Sporting Braga suscita outras, isto quanto a ser em simultâneo candidato à presidência à Liga Portugal e manter o cargo de coordenador dos delegados. Como responde a estas reações e, mais do que isso, queria perguntar-lhe se sente de alguma forma atacado, aqui no caso específico por Futebol do Porto e Sporting Braga? Não, como disse há pouco, ou seja, nós vivemos num período de democracia e cada pessoa, cada entidade tem, digamos, a sua maneira de expressar e levantar as questões. Por isso, atacado não, aliás, como disse, o meu foco é de facto, e estou convencido que vou lá chegar facilmente, no próximo dia 11, vou ser presidente da Liga Portugal e, consequentemente, presidente de todas as chaves esportivas. Por isso, longe de qualquer ataque, são opiniões. As minhas funções, como disse, totalmente, não só como coordenador dos delegados, também como delegado, que fui 20 anos delegado da Liga, como disse, desde 95, 26, há 30 anos que estou na Liga, e os critérios, digamos, as regras que, no fundo, nós somos sujeitos, a Liga aprecia-as e, em função disso, nós
continuamos na função ou não, se não tivesse alguma incompatibilidade, no fundo não estaria lá. A esse nível não, penso que é uma não questão, até porque o meu adversário, o professor universitário José Mendes Gomes, é Presidente da Assembleia e está a concorrer e candidatar-se, digamos, enquanto Presidente da Assembleia e não Presidente da Comissão. Eu já o disse, inclusive, a despedindo dos delegados, independentemente do resultado, após as eleições, digamos, cessarei as funções de coordenador dos delegados. Por uma questão de princípio, de ética, assim o farei. Por isso, essa matéria, João, sinceramente, valores, ética, princípios, é uma coisa que, no fundo, como disse no início, a mim não me preocupa, porque são o berço deu-me isso. Felizmente o berço deu-me isso e quero honrar até o fim da vida e quero que os meus filhos sintam, digamos, orgulho no pai que teve, que lhe passe essas mensagens, esses valores, e é por aí que, no fundo, irei pautar a minha vida, repito, que é nesta função que me proponho desempenhar, que é naquelas que desempenhei no passado. Quando apresentou a candidatura no dia 17 de março, assumiu ter o apoio de mais de metade das sociedades desportivas das nossas primeiras duas ligas, a primeira e a segunda liga. O que queria perguntar é se já recebeu votos ou novos votos de confiança por parte dos seus apoiantes, mesmo depois desta polémica. Não, o que entreguei foi ontem o dossiê com 17 subscrições, não é? À parte das subscrições, tive mais, enfim, muitos mais clubes que não subscreveram, mas que manifestaram todo o seu apoio. Por isso, neste processo, como sabe, são 34 sociedades esportivas, das 34 tenho 17, por isso é metade. Mas à parte das subscrições, muitas mais me disseram que estavam connosco. E talvez seja isso que possa preocupar algumas questões, levantar algumas questões. Após esta troca de palavras, ou seja, estas questões que levantaram, digamos, vieram ao público, devo-lhe dizer que tenho sentido a larguíssima maioria das sociedades esportivas, não só, digamos, a incentivar para não ligar e solidários neste processo. Não faz sentido questões de há tanto tempo levantar, ou mesmo que fossem recentes. O que tem a ver, digamos, o que tem a ver é a imparcialidade ou a parcialidade, e então provem que houve parcialidade em algum dos momentos. Por isso, o objetivo é que tem tido muita, digamos, enfim, mensagens, telefonemas a incentivarem-me, a darem-me força, mas eu, João, como estou habituado na vida e comecei de baixo, comecei com 18 anos a trabalhar, digamos, na vida empresarial e muito antes disso também a trabalhar, eu acho que quanto mais é difícil é o processo e quanto mais nos tentam, digamos, enfraquecer, mais nos motivam e mais nos fortalecem. Por isso, orgulho-me bastante nas rodas desportivas, aliás, não disse isso, mas já agora para lhe reforçar, eu entreguei ontem o dossiê com as subscrições, com a documentação toda que, digamos, que é imposta pelo regulamento e pelos estatutos da Liga, e um conjunto de várias subscrições manifesto de apoio à minha candidatura, desde as associações empresariais, desde os municípios todos do Algarve, desde a Universidade do Algarve, desde vários agentes desportivos e associações de classe, associações de futebol, quase todas, diria 90% delas, mais de 90% delas, por isso, enfim, isso é que, digamos, me apraz e se o fazem é porque acreditam na minha pessoa, acreditam no nosso projeto e na equipa que eu escolhi. Por isso é esse o foco, é o princípio, é essa a disponibilidade para esclarecer no fórum próprio, no local próprio, qualquer questão que possa surgir, porque, como disse, ontem eu respondi às questões que do fundo respondi, entreguei o dossiê e vi comunicar a todos os vossos colegas e com base nisso me esteve disponível para falar do que for necessário de qualquer questão, naturalmente no fórum próprio. Eu acho que estes atos públicos nós devemos falar sobre coisas positivas, qual é o projeto, qual é a ideia, como é que se valoriza, como é que no fundo passamos mensagem para valorizar e acrescentar valor e princípios a esta modalidade. E avancemos para o seu projeto. Reinaldo Teixeira assumiu que quer construir em conjunto, assume, aliás, a minha pergunta é se quer construir em conjunto com uma pessoa que já conhece, com quem trabalhou durante 10 anos, Pedro Proença, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, um novo tempo para o futebol português. Isto é uma expressão sua na apresentação da candidatura. O que lhe pergunto é como é que é o tempo do futebol do futebol nacional na sua visão? Não, primeiro dizer-lhe com toda a franqueza que para mim foi um orgulho trabalhar com Pedro Proença durante 10 anos na Liga. E também para mim um orgulho ter, digamos, o convite do Dr. Pedro Proença, atual Presidente da Federação,
para o acompanhar para os quadros, enfim, como membro da direção, para o seu projeto. Não optei por isso, optei por, digamos, candidatar à Liga, e por isso tenho total confiança de que, ao chegar à Liga, vamos construir um tempo novo. Um tempo novo porque, simples, a minha missão e a minha equipa é valorizar o futebol, é foco no que é que o futebol profissional precisa, e o atual presidente da Federação, Dr. Pedro Proença, teve 10 anos na Liga, quase 10 anos, e sabe bem das necessidades do futebol profissional face na relação com a Federação. E em conjunto, não só aquilo que falou comigo, mas também aquilo que ele próprio falou com as chaves esportivas, e com estas duas entidades vamos construir um tempo novo e vamos, acredito, fazer história para bem do futebol. Porque o futebol profissional tem um papel também no futebol amador. Eu digo isso com muita frequência. Eu estou na Associação de Futebol do Algarve há 21 anos e sei bem o papel que é, digamos, colocado ao serviço da sociedade pelos clubes locais, das aldeias, das vilas, das cidades, que é um papel, um serviço público que é colocado. E também sei bem que o futebol profissional não só promove, tem a parte do negócio, nós sabemos que é de facto o negócio, mas também promove e incentiva a que muitos miúdos, meninas e meninos, pratiquem mais desporto e pratiquem, neste caso concreto, mais futebol e mais futsal, e enfim, nesta modalidade. Por isso, como digo, eu acho que o nosso foco é de hoje para a frente, com orgulho e honradez no passado, reconhecendo os bons exemplos que foram feitos no passado, os bons trabalhos que foram feitos, quer por Pedro Proença na Liga, quer pelo Dr. Fernando Gomes na Federação, e olhamos para esses bons exemplos e acrescentar valor onde pudermos e fazermos um tempo novo numa relação, digamos, com a devida, digamos, individualidade de cada entidade, ou seja, são organismos autónomos, quer a Federação é uma entidade, a Liga é outra entidade, mas em conjunto trabalhar para o bem do futebol. E deixa-me pegar por aí pelo trabalho já feito. Falamos de centralização de direitos, um ponto muito focado pelo anterior presidente da Liga Portugal, Pedro Proença. 2027 também é a sua meta? 2027 é, digamos, a data limite do meu mandato, ou seja, eu agora concorro, são eleições intercalares, por isso terminam em 2027. A centralização, como sabe, digamos, é um decreto de lei, entrega do dossiê até junho de 2026, a Autoridade da Concorrência, e há uma primeira fase que é fechar a chave de distribuição, e esse dossiê para ser entregue à Autoridade da Concorrência, e depois há uma segunda fase que é trabalhar então o produto no mercado para conseguirmos, digamos, aumentar o bolo o mais possível, para podermos, digamos, ter um valor grande, maior, o maior possível para as chaves esportivas. Por isso as metas são junho de 26, entrega do dossiê, e implementação da centralização 28-29. É o que diz o decreto de lei. E é também, no seu entender, Reinaldo Teixeira, absolutamente fulcral que a centralização de direitos avance o mais rápido possível a bem do futebol português. Pergunto-lhe isto porque tem sido repetida a ideia de que falta competitividade ao nosso futebol, e isso tem repercussões na prestação dos nossos clubes nas provas europeias. A resposta está na centralização dos direitos. Não, a centralização o que supõe é, digamos, valores, digamos, a distribuir para a atividade superiores. E, naturalmente, havendo mais valor, consegue-se, digamos, para cada um ter mais competitividade, se reforçar mais, se apetrejar mais, quer a nível de infraestruturas, quadras de infraestruturas, qualidade do produto que nós vamos promover, quer ao mesmo tempo, nas suas próprias equipas, poderem ser mais competitivas. Por isso, no fundo, os ganharem, se tiverem adversários mais competitivos, as vitórias deles são bem superiores e muito mais sofridas, e, consequentemente, aumenta a competitividade também para as nossas equipas que vão à Europa, nas competições internacionais, terem um desempenho superior e permanecerem, digamos, lutarem até às fases finais, que é o que, no fundo, nós desejamos. Por isso, a centralização, como sabe, somos dois países que nós não temos, é o Chipre e é Portugal. E, neste momento, penso que o que está em causa não é se ou não. Há um decreto-lei, digamos, em vigor, temos que honrar, digamos, a lei, temos que cumprir a lei, e o desafio é nós, dentro de casa, sabermos cumprirmos essa lei, sob pena, se não fizermos, alguém fará por nós. E falou também, ou melhor, repetiu muito a palavra internacionalização quando apresentou a candidatura. Mantém também, ou partilha do desejo assumido também por Pedro Proença de exportar competições como a Taça da Liga?
Não, eu mantenho o desejo de tornar o nosso talento, o nosso futebol, o mais conhecido e o mais comprado, o mais desejado a nível internacional. Acho que esse é o nosso grande desafio, porque as nossas competições, repito, o nosso talento tem que ser reconhecido em todo o mundo mais ainda. E aí, logo por aí, digamos, a nível da parte da centralização, captar, aumentar as receitas o mais possível na parte internacional. Por isso, no fundo, o que defendemos, nós, nossa equipe, e temos pessoas de facto preparadas e com competências e formação nessa área, para levar o nosso talento a ser conhecido em todo o mundo. E é esse o nosso foco. A Taça da Liga fora, em Portugal, quais são as vantagens para a competição, quais são as vantagens para as sociedades esportivas, quais são as vantagens para a própria Liga, e tudo isso será avaliado e decidido em conjunto com as sociedades esportivas. Deixa-me também perguntar-lhe, porque Pedro Proença, quando assumiu a Federação Portuguesa de Futebol, falou sobre o desejo, ou o objetivo, melhor dizendo, de descentralizar as instalações da Federação em Lisboa e passar a ter também a representação na cidade do Porto. Pergunto-lhe se pode ser uma ideia replicada pela sua Liga, caso seja eleito. Pode a Liga, ou é um objetivo sequer, ter instalações a sul? Já tem. Certo, a Liga tem um escritório em Lisboa, bem perto de nós, não é? Por isso já tem há muitos anos. Antes era na Rua Castilho, agora está aqui em Oeiras, está perto de nós. Instalações mais alargadas, mais... João, como sabe, hoje, a era que vivemos, o mais importante do que o espaço físico é, digamos, a capacidade de comunicarmos e a capacidade de interagirmos com o mundo, não é? Hoje, grande parte das pessoas deslocam-se sem terem não têm as suas informações e acesso aos regulamentos e àquilo que é necessário interagir com as entidades, cada vez menos com deslocação física. Agora, o que me parece de facto e bem, a OCET está no Porto e é lá que permanece, e tem um edifício que é marcante em qualquer parte do mundo, é uma referência para qualquer parte do mundo, e tem um escritório de apoio na capital, em Lisboa, onde deve-se manter e deve, digamos, cada vez mais ter um processo, nesta era que se vive digital, o mais simplificado possível para que as pessoas, do fundo, fisicamente não tenham que se deslocar. Até porque geograficamente o país também não é assim tão... E o nosso país é tão pequeno, mas é tão grande em beleza. Por isso acho que é esse o espírito. Corre com José Gomes Mendes, o atual presidente da mesa da Assembleia Geral. Pergunto-lhe o que é que vos separa nesta corrida a dois? Não, o que separa o professor José Gomes Mendes, que no fundo, segundo diz, é um grande professor universitário, não foi meu professor, não tive aulas, mas tenho o maior respeito por nosso presidente da Assembleia, e o que nos separa, penso que é isto. Eu tenho 30 anos do futebol profissional, tenho 21 anos, neste caso, do futebol amador, enquanto associativo na Associação de Futebol do Algarve. Tenho, diria, se juntar tudo, enquanto jogador, enquanto dirigente de clube, no futebol também amador, ou seja, tenho mais de 40 anos, diria quase 50 anos de futebol. O professor universitário José Gomes Mendes tem, 2 anos de Assembleia, mais de 3 anos, talvez no período anterior. E por isso não gosto muito de falar dos meus adversários, respeito qualquer adversário que concorra, mas o que me separa, ou que me foque, ou o nosso foco, a nossa equipa, é fazer. Eu costumo dizer que as ideias, os projetos, as consultorias, o papel aceita tudo, não é? Os programas podem ser muito bonitos, embora eu tenha uma opinião clara sobre isso, seja 2 candidatos, sejam 4 ou 5 ou 10 candidatos, as ideias são semelhantes. As necessidades do futebol profissional estão identificadas. Depois a grande diferença é a execução, e é isso que no fundo eu acho que nos marca diferente. Eu assisti a mais de 1500 jogos nesta minha caminhada no futebol profissional. A minha vida foi construída desde os 18 a 19 anos a empreender e a gerir empresas, a gerir pessoas, a executar. Por isso, o que eu acho que no fundo devemos, a nível político, nunca fui político, digo com orgulho, convidado pelos principais partidos para vários cargos, não exerci nenhum cargo político, não sou militante de partido nenhum, já votei em vários partidos, voto por consciência e em função daquilo que acho que faz sentido, também aí me desprende de qualquer compromisso, digamos, com o partido A ou o partido B. Por isso, é nesse contexto que eu acho que no fundo me foco.
que a minha equipa está focada em analisar as necessidades, está o nosso projeto, digamos, identificado, comunicado às sociedades desportivas e depois é executar. E aí, em conjunto com todas as sociedades desportivas, vamos concretizar. E vamos fazer, como disse há pouco, e eu repito, João, estou convicto pela linguagem, pela forma como as sociedades desportivas, os seus representantes, em particular os seus presidentes, me comunicam, estou convencido que vou ser presidente a partir de 11 da Liga Portugal e, consequentemente, de todas as sociedades desportivas. E, em conjunto, com as sociedades desportivas e com a Federação, vamos fazer um tempo novo, como dizia, e marcar história. Deixar uma história bonita para bem do futebol. Deixa-me pegar pela expressão conjunto. Também acredito que, tal como, aliás, José Gomes Mendes, ambos pautaram muito por utilizar a expressão diálogo, agregar, e o que lhe pergunto é se sente que o futebol português precisa, mais do que nunca, ou talvez precisasse há mais tempo do que propriamente agora. Ainda assim, pergunto-lhe se precisa de uma figura agregadora. Sente que o ambiente em torno do futebol está saudável ou também precisa de ajuda e, neste caso, de um presidente da Liga que olhe para essa agregação? João, eu acho que não é só o futebol. Acho que é tudo na vida. O bom senso, o espírito de unir para fazer, divergindo, porque o diálogo das divergências, de opiniões divergentes, mas com o objetivo comum, com o foco de fazer acontecer. Acho que, no fundo, isso deve-nos orientar nesta caminhada da vida e na passagem pelo planeta Terra. Acho que é esse o nosso espírito. E o futebol, que é tão apaixonante, é tão desafiante, é tão emocional e tem momentos de maior tensão e de maiores divergências, ainda mais se impõe esse espírito de agregador, esse espírito de bom senso, esse espírito, digamos, de partilha de opiniões e de aceitar as decisões de cada entidade e em conjunto. Conseguimos um bocadinho. Por isso diria que não é só o futebol, mas tudo na vida, e neste caso em particular o futebol. E o entendimento, Federação, Liga, são duas entidades que representam o todo do futebol nacional, naturalmente que têm e devem. Essa é a obrigação de qualquer membro dos órgãos executivos, quer seja ele da Liga, quer seja ele da Federação, quer seja dos mais agentes esportivos, quando no fundo estão num trabalho plural e devem olhar para o todo e não para a parte. E depois há uma expressão que eu utilizo muito no meu dia-a-dia, que é sentir, quando se está a fazer mal a alguém, está a fazer mal a ele próprio. Quando se está a fazer bem a alguém, está a fazer bem a ele próprio. E esse espírito, se é individual, entra no coletivo muito mais ainda. Por isso é o todo que, no fundo, nos faz mais fortes ainda. O objetivo a curto prazo, a luz ao fundo do túnel, será ver estádios cheios e ainda mais famílias nos nossos estádios. Temos ouvido ao longo dos anos sensações de insegurança no futebol, ausência ou desinteresse de famílias em ir assistir aos jogos dos nossos principais campeonatos. Preocupa a ocupação dos estádios atualmente? A taxa de ocupação dos estádios atualmente? João, esse é um desafio, ou seja, o jogo existe para os adeptos, não é? E o foco deve ser o que é que podemos todos em conjunto, e quando digo todos, digo a Liga, o seu presidente, a sua direção executiva, as suas direções, que as direções da Liga também têm o seu peso, em conjunto com as sociedades esportivas, interagindo com os demais agentes esportivos que cada uma representa. Nós temos aqui um papel, enfim, que é também dever dos próprios jogadores, dos próprios treinadores, também incentivarem que haja um melhor espetáculo, haja, digamos, um produto melhor para vender. Isso tudo temos de estar envolvidos. E depois, em simultâneo, e aí a Liga tem um papel fundamental, em conjunto com as sociedades esportivas, interagindo com as regiões, com as populações locais, com as escolas, com as universidades, com as várias entidades, os próprios municípios, tudo isso, para conseguirmos levar o mais possível pessoal, digamos, aos estádios. Devo dizer, e como há pouco referi e repito, eu estou na Liga desde 95, 96. Há 29 anos, faz para a próxima época 30 anos. Lembro-me bem, digamos, da realidade daqueles tempos, não é? E hoje vivemos tempos novos, vivemos tempos diferentes, mas temos ainda que viver tempos ainda mais diferentes. Nós temos que conseguir criar aqui uma cultura de incentivar o espectador a incentivar a sua equipa, de uma forma, fazendo crescer a sua equipa e enfraquecendo a outra, esse é o espírito, mas não prejudicando, ou seja, não precisa de mensagens ofensivas para o adversário para incentivar a sua equipa. Até porque essas mensagens ofensivas só prejudicam
a própria equipa, porque quem paga por essas multas são a equipa, o clube, no fundo o que o adepto digamos, enfim, torcedor, como se pode dizer, não é? Assim como também é tempo, já melhorou bastante, de acabarmos com a pirotecnia, os petardos, ou seja, temos que temos que fortalecer, continuar a fortalecer o ambiente de festa nos estádios, ou seja, para que vai os pais, vão os filhos, vão os irmãos, vão os tios, vão os avós, famílias, e esse é o espírito. E depois, dentro disso, ver esse grande desafio que é também nos clássicos, ver as várias gerações dos adversários, ou seja, conviverem, cada um a puxar pelo seu clube, mas no final aceitarem, digamos, o resultado, aceitarem, digamos, hoje ganha um, amanhã e perdeu o outro, amanhã é o contrário, por isso ninguém na vida só ganha e só se perde. Acho que esse trabalho, esse espírito, essa interação da Liga com as sociedades esportivas para em conjunto trabalharem, faz todo sentido. E aí vamos conseguir, com esse espírito, gradualmente ir crescendo. Outro dos pontos que pode ter afastado ou não adeptos dos estádios é o preço dos bilhetes. Tem também, e foi de resto, creio, um objetivo traçado por Pedro Proença quando assumiu a presidência da Federação, lutar pela descida do IVA no futebol. É também uma das suas bandeiras e talvez caminharmos para uma baixa de preços, se possível. João, eu sinceramente os preços dos bilhetes não acho o preço alto, tendo em conta a envolvência, os valores no fundo estão de facto no espetáculo que estamos a ver, o preço dos bilhetes não é por aí, até porque muitas vezes já fazem dia do adepto, fazem dia do sócio e muitas vezes os valores que cobram são insignificantes ou até oferecem entradas. Agora, uma coisa é certa, não faz sentido nenhum no espetáculo que no fundo é o futebol pagarmos 23% de IVA. E eu penso que isso também será mais uma bandeira que nós próprios futebol, e quando digo futebol profissional, logicamente, em conjunto com a Federação, falarmos com a tutela, interagimos com a tutela para que no fundo se vá, é questão de repor só o que é justo e normal, ou seja, é um espetáculo, se é espetáculo não é IVA 23, é IVA 6. Essa é, digamos, um desafio, é um trabalho que vamos construir em conjunto. Já tinha havido conversas com o Governo, estamos, como nós sabemos, num Governo transitório, vai haver eleições, mas o nosso compromisso da minha equipa, e em conjunto, naturalmente, com a entidade também da Federação, trabalharmos para que isso aconteça, como disse, é de facto repor o que é justo. É gestor e empresário, são duas experiências obrigatórias para quem dirige a Liga Portugal. Pergunto-lhe isto porque estamos numa altura em que nos referimos e toda a gente se refere, ou muita gente se refere ao futebol como uma indústria, sendo que esses dois pontos em específico podem ajudá-lo caso seja eleito. E gerir o futebol é gerir empresas, não é? São 3 competições ao dia de hoje, mais um conjunto de eventos. São a Liga 1, Betclic, e a Liga 2, Mel Super, e a Allianz Cup, a Taça da Liga. E depois os eventos que no fundo faz, e tem hoje lá um grande edifício para desenvolver ações, experiências, o Museu do Futebol, enfim, a rentabilizar os espaços que lá tem para rentabilizar, nomeadamente o seu auditório e tudo isso. Por isso, no fundo, é gestão. É produto de futebol, é uma indústria de futebol que tem um papel de gestão. E, naturalmente, que o trajeto de vida, estes 42 anos de atividade profissional e empresarial, para o bem e para o mal, digamos, dá uma obrigação de ter um sentido de conhecimento e de bom senso, como há pouco disse, e de capacidade de decisão, de avaliação e depois decidir para este produto. E o produto do futebol, como há pouco falámos, que é muito emocional, é muito apaixonante, e esses momentos de tensão, da paixão, às vezes não nos devem focar da frieza que é necessária para os momentos de gestão. Por isso, acho que é um dos... Aliás, talvez mais em pormenor. Foi uma das razões que me levou várias sociedades esportivas a incentivarem para isso. Com este tipo de linguagem muito simples. Estás no futebol profissional há mais de 29 anos. Estás no futebol amador, neste caso associativo, há 21 anos. Tens uma vida empresarial de 42 anos. Podes acrescentar valor neste momento tão importante para que o futebol vai estar a viver e vai viver nos próximos tempos. E foi esse desafio que aceitei e espero honrar, digamos, e quer aqueles que hoje possam ter dúvidas, no futuro, finalmente, enfim, fizemos bem em votar neste presidente e nesta equipa, e aqueles que possam não votar,
sentirem que na próxima ato eleitoral, se concorrer, sejam eles, como aconteceu até na própria Associação de Futebol do Algarve, os primeiros a incentivarem para continuar. Caso seja eleito no dia 11, o que promete Reinaldo Teixeira, caso seja Presidente da Liga Portugal, um gestor mais fora do palco, a atuar atrás das cortinas, ou um Presidente da Liga Portugal ativo e próximo dos adeptos, com voz ativa, literalmente? Eu entendo, João, que o papel da Liga, neste caso o seu Presidente e a sua direção executiva, é um papel de trabalhar, identificar as necessidades, que são identificadas, em conjunto com as sociedades esportivas, implementarmos no terreno as nossas ações e o nosso projeto. E depois o que deve ir para os palcos é a concretização das tarefas executadas. É a concretização, digamos, daquilo que nos propomos fazer e daquilo que, ao longo destes últimos meses, temos vindo a falar e a ouvir das preocupações das sociedades esportivas. Isto é, a capacidade de executar e conseguir, de facto, implementar essas necessidades no terreno e no dia a dia. E depois, aí sim, palco é o vosso reconhecimento, as sociedades esportivas, os adeptos, sentirem que o trabalho está a ser feito e que o fez, naturalmente foi as sociedades esportivas, foi a direção da Liga e, consequentemente, a sua direção executiva e o seu Presidente. É isso que, no fundo, me foca. Por isso, ação, trabalhar, executar, fazer em conjunto com as sociedades esportivas. Obrigado, Reinaldo Teixeira. Muito obrigado por este momento e parabéns pelo vosso trabalho.